Muito boa noite. Estamos aí começando mais uma live. Querida professora Andréia Nakane já falou um oi. Marlene, muito bem. Vamos chamar aqui nossa querida convidada de hoje, professora Marlene Marchiori, autora de muitos livros. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Professora Célia Padreca. Flávia Pacheco. Boa noite, professora. Olá, Marilisa, tudo bem? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Perfeito. Melhor, né? Peraí. É que até eu testei, mas daí agora eu levanto. Aí, agora acho que eu vou passar. Aí, nós com a tecnologia, né? Aos poucos vai dando certo. O som tá bom para você? Para mim tá ótimo, professora. Para quem está entrando aí, vocês estão ouvindo bem a professora Marlene? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, porque... Aí, pronto. Porque senão a gente fica com 3, 4 coisas, nunca dá certo, né? Você sabe com que... certeza. Interações e... Deixa eu tirar do volume aqui. Interações e conversas, elas sempre se dão quando você realmente está na conversa, né? É uma coisa incrível isso, né? E ultimamente nós... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Vamos lá. Se preparando. Aí, vamos ver aqui. Esse tripé aqui, acho que hoje, olha, que eu já tinha programado, mas vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Que ninguém veja a gambiarra que eu faço aqui para segurar o meu celular. Deixa eu subir um pouquinho. É porque ele, às vezes, ele é um tripé que, às vezes, ele pega no volume. E aí, agora acho que tá ok, né? Aí atrapalha. Perfeito, tá perfeito. O seu volume tá então, baixo. Vamos lá. O volume tá baixo? Agora tá excelente. Que ótimo, agora que ótimo. Bom, maravilha. Então vamos lá. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Mais uma live do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas Segunda Região, São Paulo e Paraná. Mandem os seus alôs, as suas faculdades, né? Para que a gente possa aqui falar um alô. Lembrando que hoje, para a declaração de hora complementar, é necessário que você faça a sua inscrição no Simpla. A gente fez aí uma ação para poder simplificar as declarações. Bom, a professora Marlene Marchiori é apaixonada por comunicação. Escritora, palestrante e mentora em comunicação e estratégia e professora da UEL, né? Nossa querida UEL. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, como todas as quartas-feiras, né? Cultura organizacional e seus impactos nos negócios. Professora, a palavra da senhora. Faremos aqui algumas interações, caso haja necessidade, que a gente veja que realmente é um assunto pertinente ao que a senhora está falando, mas eu não farei intervenções todo momento. Eu vou deixar que a senhora fale para que seja uma aula magna. Tá, não, imagina. Mas, Marilisa, primeiro, assim, muito obrigada. E eu acho que na minha visão, essa iniciativa do Conselho, ela é muito interessante, porque ela aproxima, ela mostra um conselho ativo, que está trazendo, né, questões para que as pessoas, para que os profissionais possam refletir. Eu acho que isso dinamiza muito a atuação do Conselho e, assim, realmente eu queria parabenizar, porque é um trabalho que demonstra o nosso compromisso com a classe e demonstra
trazer pessoas para perto, ser um órgão, por exemplo, que na realidade interage. E isso demonstra uma perspectiva de comportamento que a gente pode entender como diferente de nós olharmos a atuação do Conselho, e isso necessariamente que vem sendo, né, trabalhada por vocês nessa gestão. E é muito interessante porque quando nós falamos em cultura, e a conversa está muito relacionada a isso, eu não posso deixar de lembrar do tempo que, quando eu ainda era aluna na Universidade Estadual de... Sempre. Até hoje é uma interrogação, por que a gente não tem um conselho no Paraná junto, né? Mas vamos dizer assim, e a gente já atuava e fazia alguns trabalhos em busca de, não, peraí, olha, isso aqui não é atividade de RP. Cada vez mais intensa e necessária, né? Principalmente porque eu acho que a grande questão... Professora, aqui para mim está travando. Queria saber aí de quem está acompanhando se está travando ou não. Está travando? Travando? Então, aqui para mim está. Eu queria saber de quem está nos assistindo. Está travando? Está travando, professora. Tá. Ver aqui só. Enquanto a professora arruma o sinal dela, eu queria deixar aqui um testemunho para vocês da importância do Conselho não ser apenas uma autarquia que fiscaliza. Nós queremos uma nova gestão, uma gestão de participação de você, relações públicas, profissional, formado, né, que está atuando no mercado de trabalho, para você que está na universidade e que daqui a pouco estará, né, no terceiro setor, no governo, nas empresas, né, a importância de nós termos uma classe unida, das pessoas entenderem quem é o profissional de relações públicas, o que é que nós fazemos, qual é a diferença de se ter um conselho, né? Professora, a senhora está nos ouvindo? Eu estou perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? E agora ficou melhor. Agora aqui para mim ficou melhor. A senhora gostaria de sair e entrar novamente para a gente fazer um teste? A senhora gostaria de sair e entrar novamente, professora? Professora, a senhora está nos ouvindo? Eu vou chamar a senhora novamente. A senhora se desconecta para eu conectar novamente? Aqui o alô para a faculdade, para a PUC, para a Católica de Santos, para a Cruzeiro do Sul, para a Federal do Paraná, a IB Morumbi, Católica, o FAO, Universidade do Vale do Itajaí, Frederico Westphalen, espero que tenha falado certo, Casper Líbero, o MESP. Boa noite, Maria, tudo bem com você? Eu sozinho.
pegar algumas coisas. Tá bom, então. Então, combinado. A mamãe vai continuar fazendo aqui a live. Eu só queria te dar um abraço aqui, tá? E passar pra pegar uma balinha. Tá bom. Pra eu comer enquanto eu arrumo as minhas bonecas, porque eu tô com um pouquinho de fome. Eu quero um chiclete e O Nip, olha que lindo, Nip. Está aqui. Onde está você, professora, que eu não estou te achando aqui? Aqui, Marlene Marchiori. Vamos lá. Mãe, eu quero um chiclete. É isso, home office é assim que funciona, né? Aí, vou te dar desse. Aí, professora, tá Ai, ótimo. Carolzinha, Andréia, nossa, quanta gente boa. O Niso, Fian, Faan, São Judas. Coisa Eu tava boa, muito aqui bom. falando. Ficou ótimo agora o sinal, professora. Eu vim mais próximo. Você sabe que eu acabei mudando um pouco aqui, porque eu tinha antes uma internet que não era com a qualidade dessa atual. Mas, às vezes, conforme o horário, ela não está funcionando adequadamente. E a gente sempre fala, né? A tecnologia faz parte, né? Não tem como. Sim. Mas, assim, o que eu vinha falando, né? Então, você estava complementando, inclusive, Marilisa, essa atuação do Conselho, essa forma de nós olharmos hoje, por exemplo, para um conselho que está formando, né, opiniões, trazendo as pessoas para perto. Eu acho que tudo isso cria uma sintonia, cria uma esfera de relacionamento que traz para a gente a condição de nós entendermos que, como profissionais de relações públicas, nós estamos olhando, seja no online ou seja no offline, cada vez mais essa proximidade, essa forma de se relacionar, a conexão que nós efetivamente precisamos sentir hoje. Eu diria talvez até, não vou dizer que em relação à própria pandemia, mas se nós olharmos, por exemplo, os dados de algumas pesquisas, que seja da Watson and White, que seja da Edelman Trust Barometer, o que nós acabamos encontrando? Né? Situações onde nós precisamos melhorar os relacionamentos, o respeito, a consciência coletiva, né, a presença ativa dos sujeitos nos processos, a intensidade nos relacionamentos. Então, por exemplo, a gente não pode falar de reputação com um único público, por exemplo, né, falando ou comentando alguma coisa sobre a nossa empresa. Eu não posso falar da reputação do conselho, por exemplo, ou da reputação, né, da presidente do conselho, de repente só com a voz da Marlene fazendo um comentário ou dando um feedback para o conselho. Então, existe toda uma cadeia de relacionamentos, toda uma forma de você hoje, eu diria, criar, né, e articular essas engrenagens para que a vida, seja a vida pessoal ou a vida profissional ou a vida da própria organização, tenha um sentido, encontre a razão de existir, de ser, né? E hoje nós estamos, assim, muito questionando em excesso o nosso propósito, afinal, o que é que nós queremos fazer, o que é que nós vamos deixar como legado, né? Onde e de que maneira nós encontramos formas de atuar que seja além do muro das nossas organizações. Né? Eu acho que isso hoje é muito importante e isso articula diretamente, eu diria, com a questão de nós entendermos que quando nós estamos falando na atividade, né, do profissional, nós estamos falando em uma atividade que hoje orienta comportamentos, numa atividade que leva a organização a um novo pensar, a uma nova forma de ver, que muito mais do que concordar, né, muito mais do que atuar no sentido de levar a informação, trabalhar essa informação com os diferentes públicos, ousa mais no sentido de orientar, sugerir, trazer a empresa para refletir sobre os seus comportamentos, como é que nós hoje, inclusive, né, na crise que estamos vivendo, com essa pandemia, estamos dando conta do nosso protagonismo,
né? Uma vez que, por exemplo, as próprias pesquisas, até eu referencio muito o trabalho da Edelman, que eu acho um trabalho assim fantástico, né, em termos de presença no mundo, demonstrando para a gente que a confiança, seja em qualquer setor, ela na realidade estava precária, ela não estava saudável, vamos dizer assim. E tudo isso que a gente está falando, na realidade, você fala assim, mas espera aí, Marlene, a nossa conversa é sobre cultura, né? A nossa conversa é sobre a maneira da empresa agir, a maneira com que ela se relaciona, a forma com que ela, por exemplo, interage, age, o quanto que o discurso dela tem sentido com a prática dela. Então, assim, todos esses processos sendo observados e olhados dizem quem é essa organização, né? Toda a trajetória da Marilisa, toda a trajetória da Marlene dizem quem são esses profissionais, né? E isso faz parte do nosso contexto, de um contexto que hoje, né, eu acho que nós estamos revendo demais da conta, eu diria, aquilo que efetivamente nós somos, né? Eu tenho eu diria ainda uma percepção, mas ao mesmo tempo essa percepção ela vem vindo ao longo do tempo e dos estudos, de que sempre nós nos comportamos, entre aspas, com a voz da organização. E hoje nós estamos refletindo sobre a nossa voz, os ecos que nós temos, né, nas diferentes comunidades onde nós participamos, e efetivamente o quanto que a nossa voz é uma voz vivida pelas pessoas. Né? O que eu quero dizer com a nossa voz, o quanto que eu me integro, né, ou penso da mesma forma, ou vivo aquela experiência. Né? Você falou, a Marlene é apaixonada por comunicação. Eu sou apaixonada mesmo, porque eu acho que a vida, né, nos trouxe a possibilidade de nós vivermos intensamente aquilo que nós acreditamos. Aonde nós estivermos, né? A gente já carrega isso, concorda comigo? É algo que você carrega e que você leva e que você, de repente, está ali naquela organização e que você, hoje, precisa se conectar com a empresa ou com o negócio ou com a ONG ou com o governo ou com o seu negócio, certo? Aquilo que você faz precisa ter sentido para você, você precisa se conectar com isso, porque você vai entender que a partir do momento que talvez as nossas empresas fossem mais engajadas efetivamente, provavelmente os resultados das nossas pesquisas seriam diferentes, né? Teria aí... Com certeza, professora. % de não engajamento, certo? Nas organizações hoje, por exemplo, que os estudos revelam isso. Então, assim, hoje eu questionaria, inclusive, o que seria, né, o próprio engajamento, porque será que o engajamento ele tem a ver com aquilo que efetivamente eu vivo nessa empresa e por eu não viver, eu não me sinto engajada? Ou será que eu estou aqui apenas desenvolvendo a minha atividade nessa empresa, não sinto conexão nenhuma e aí necessariamente eu não tenho engajamento nas organizações? Eu entendo também que nós temos um posicionamento hoje das lideranças que vem se alterando, certo? A gente está observando, pelo menos pelas pesquisas da Edelman, que se exigiu um protagonismo e uma voz autêntica das empresas nessa crise, e que as empresas agora, essa pesquisa, a última, de 20 dias atrás, não referenciou o Brasil, referenciou outros países. Mas a pesquisa está revelando que as empresas não estão dando, as lideranças não estão dando conta de assumir o protagonismo efetivo onde elas foram cobradas. E aí eu vejo assim, eu vejo a atitude do profissional de relações públicas
indo em busca de orientar a empresa para que essa resposta possa ser dada, percebe? Eu acho que nós, como profissionais que estamos naquela organização, transformando essa maneira de ser dessa empresa, né, se nós não estamos respondendo, nós temos que buscar os motivos pelos quais nós não estamos respondendo e temos que efetivamente apresentar, em conjunto com esse time, soluções, né, iniciativas, a partir, inclusive, do que esses públicos falam sobre a nossa organização, para que a gente possa efetivamente atender a esta demanda, ou seja, responder a essa expectativa, que é a essência da nossa atividade, né? Então, a essência da nossa atividade hoje, ela inclusive, no meu entendimento, e a essência do viver da cultura das empresas hoje, eu vejo que nós estamos questionando isso, né? Questionando em função do quê? De um olhar muito mais cuidadoso para com o ser humano, de um olhar muito mais intenso relacionado a uma consciência coletiva, né, a um agir pela sociedade, né, ou para a sociedade, anterior à ação da minha própria organização, e tudo isso é um momento de transformação, e eu imagino, de bem-estar tão intenso que eu não imagino que as empresas vão voltar a fazer o que elas anteriormente faziam, né? Eu também não gosto muito dessa ideia do normal, do novo normal, porque eu entendo que as nossas vidas, elas não são normais, porque hoje nós estamos experimentando, né, no dia a dia esses momentos, e eu acho que não existe normal em termos de comportamento, eu acho que existe o viver, e quando você está no viver, né, assim, você está ousando, você está se modificando, você está se revendo, né? Você está, por exemplo, aqui nós duas estamos conversando, né? Olha lá, é isso mesmo, concordo plenamente, tá vendo? Ó, né, a gente tem essas interações, né, e esses movimentos que dizem assim, que cultura, né, nós efetivamente vamos viver a partir desses aprendizados, porque o que eu observo, Marilisa, eu não sei se você também concorda em relação a isso, mas eu observo assim, as empresas que já estavam em sintonia com seus públicos, que já viviam essa realidade, elas estão também aprendendo, só que elas conseguem reagir, entre aspas, né, ou se movimentar de uma forma mais intensa do que as empresas que não estavam conectadas, que não tratavam os seus públicos, né, não vou dizer de uma forma correta, mas com valor, né, porque às vezes o valor daquela empresa é muito mais intenso do que o valor de relacionamento da outra, mas o que importa é o que o público percebe efetivamente nessas relações, né? E eu acho que a gente... Oi, querida, pode falar. A impressão que eu tenho é que existiu uma desconexão. Uhum. E que o momento em que a gente vive nos obrigou a nos conectar, a nos humanizar e mostrar que não existe departamento estanque. Todo mundo depende um do outro para que as coisas aconteçam. Isso é uma verdade. E veja que, por exemplo, nas pesquisas eu não sei se você segue, tem uma empresa nos Estados Unidos que é a Peppercorn, no Instituto de Relações Públicas, eles já fizeram acho que estão no 3º estudo em relação à crise Covid. É muito interessante as lives que eles fazem e os aprendizados que nós temos ali. Mas as pesquisas que eles estão fazendo nas empresas estão revelando que elas diminuíram a produtividade, mas elas aumentaram exatamente o que você está falando, a colaboração, o engajamento, a atitude. É uma coisa assim incrível, como é que parece, né? Só que assim, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que ainda, eu não vou dizer o ideal, porque
a gente sempre está em construção, concorda? Mas Sim. ainda existe uma distância nos relacionamentos entre as lideranças e as suas equipes e entre aquela ideia de, sabe, ter atitude, buscar o meu agir. Ainda existe, parece que, esse receio nesse movimento e que valeria a pena, né, nós, inclusive, desenvolvermos estudos mais profundos em relação a identificarmos o que significa isso. Porque eu não acho que existe um único lado só quando nós falamos em relacionamento e quando nós falamos, por exemplo, inclusive em cultura. Né? A cultura, para ela efetivamente existir, ela precisa ser praticada, ela precisa ser vivenciada pelas pessoas. Porque, por exemplo, se eu não tenho isso, eu, de repente, sou, entre aspas, um presidente que estou ali sozinho e que estou pensando que a empresa age dessa forma, mas a empresa não age dessa forma, percebe? A gente precisa exatamente do que você falou, dessa coisa da conexão, dessas ligações, entendeu? E isso se dá quando? Quando você efetivamente está envolvido naquilo que você está fazendo. Existe uma série de questões que entram dentro dessa visão e dentro desse processo. Mas, assim, eu não posso acreditar tudo isso, por exemplo, talvez, pela excessiva centralização dos negócios, né, quando nós falávamos de uma visão positivista ou funcionalista das organizações. Né? Porque, na realidade, eu não posso falar também, né, dentro de uma visão crítica, por exemplo, que as pessoas se sentiam sem a liberdade de conversar e de interagir, de falar, ou quando falavam não eram ouvidas, por exemplo, pelas suas lideranças, né? E isso, entre aspas, tira a coragem de você continuar falando, né? Tanto é que às vezes você percebe em grupos que não tem o movimento da conexão, o movimento da fala, né? Ó, o Aloysio, o meu querido Aloysio, né? Percebe, não sei o que ele percebe, mas a gente nota que quando as empresas ou quando as pessoas não estão conectadas, né? O que a gente vê? A gente vê que às vezes a pessoa age num primeiro momento, ela não tem a resposta daquele líder, entre aspas, porque ela fica na expectativa daquele feedback, né, daquela possibilidade, cara, legal, né, que interessante, né, algo que, não, mas daí de repente vem uma atitude que vai tolir o movimento seguinte daquela pessoa e aí fica mais difícil dela poder interagir e assim por diante. Então o que eu olho hoje, né? Eu acho que a gente tem que questionar muito, né? Eu diria, olha que graça, a Thaís, gente, olha que bonitinha. Essa turma é maravilhosa, né? A Thaís falou que era imperdível a nossa live de hoje. Tomara que seja mesmo, né? Está sendo, professora. Imagina. Eu acho que a gente tem que olhar muito e questionar hoje a nossa atuação, sabe? Porque, por exemplo, às vezes nós olhamos em algumas pesquisas resultados, né? E aí estava agora há pouco a Carol passou por aqui, eu não sei se ela está aqui ainda ou não, mas né, eu gosto muito dessa área onde ela atua, né, nas mídias sociais e digitais e etc. E aí a gente olha todo esse contexto e entende que mesmo nestes contextos, né, nós temos a atitude das pessoas, nós temos, né, a forma com que a pessoa, por exemplo, se apresenta e fala e contamina aquele grupo, e inspira ou não. Então, seja, né, pela a tecnologia uma ferramenta, ok? Mas as relações, elas se mantêm presentes, seja na esfera aonde você estiver atuando. Né? E o que eu acho que a gente tem que pensar hoje? Eu acho que nós temos que pensar muito no valor da nossa atividade. Eu não diria de ser uma atividade só em termos de mentoria, não, mas eu diria de ser uma atividade que vai efetivamente
né? A partir das experiências que você tem com os públicos, por exemplo, em nível de comunicação de risco, onde eu tenho um relacionamento intenso, interativo, inclusive de conscientizá-los sobre os problemas que podem vir a acontecer, para que nós tomemos atitudes anterior à emergência desses problemas, ou seja, mitigando riscos. Estudamos tanto com a Milene isso no mestrado aqui da UEL, inclusive, né, para que a gente possa orientar o comportamento das empresas, que sempre foi uma atividade desejada, e não, desculpe eu usar esse termo, replicar o comportamento da empresa. Sabe, eu acho que assim, essa crise, ela é um momento decisivo, sim, do nosso posicionamento, não entendendo que o nosso posicionamento está, entre aspas, atrás da tecnologia, percebe? A tecnologia, ela é uma ferramenta, né? Mas ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, trará retornos, e se não bem utilizada, não trará retornos. Mas a essência, me desculpe, a essência está naquilo que a gente constrói, nas atitudes, na cola, entendeu? Naquilo que traz a gente para perto e naquilo que faz eu viver e querer estar e compartilhar, por exemplo, né, o prazer da experiência dessa empresa, né, desse negócio. Hoje eu não me lembro aonde eu estava lendo, o que eu vi. Imagine que coisa maravilhosa, né? As pessoas estão pensando se esses escritórios ficarão muito mais em trabalho remoto, apesar que tem algumas pesquisas aí que mostram para a gente que os jovens, olha que coisa incrível, hein? Os jovens, 76%, não estão querendo mais o trabalho remoto, eles querem voltar para as suas empresas, né? Olha que coisa incrível isso, né? E aí, o que nós estamos vendo? A experiência que o profissional estava apresentando, alguém assim comentou, era exatamente que talvez nós vamos ter áreas de atendimento a clientes com experiências fantásticas, né, para que a gente possa receber aqueles clientes presencialmente, e de repente nós vamos estar aí nas nossas casas trabalhando remotamente, né? Hoje eu vi, por exemplo, um restaurante que parecia um filme de ficção em Amsterdã, na beira do lago, aonde ali eu tinha casinhas que o restaurante, eu entrava naquela casinha e as pessoas vinham, serviam dentro daquela casinha e saíam. Entende o que eu quero? Tem toda uma construção. Você viu? Tem toda uma... Eu achei meio estranho assim, mas tudo bem, né? Mas assim, tem toda uma construção, todo um pensar que eu acho que nós que articulamos as relações e que sim, atuamos diretamente no processo de cultura das empresas, porque eu vou entender que se cultura se faz a partir dessas experiências, desses movimentos, dessas falas, da intensidade da presença desse negócio, né, vamos dizer assim, e de eu reconhecer esse negócio, isso para mim é cultura, eu entendo que cultura é comunicação e comunicação transborda também, entendeu? E influencia o movimento da cultura na tomada de decisão seguinte em relação ao negócio. Então, assim, eu nunca vi cultura como um processo isolado, entende? Aí tá a Maitê falando que nós precisamos sentir. Na realidade, eu acho que o sentir é entender que nós somos efetivamente humanos, né? E não dá para a gente não ser um ser social. Né? Não dá para a gente, por exemplo, ali ontem na Unicinos eu dando tchau, tal, né? A Poli, mais uma outra professora Thaís, a gente acaba ficando emocionada mesmo. Você está conversando com alunos de graduação, né? Você está ali interagindo com essas pessoas, discutindo, aprendendo, né, Marilise? Eu acho que assim, essa oportunidade, por exemplo, que eu estou tendo com vocês aqui, né, é uma oportunidade muito bacana, porque a gente está se questionando quando a gente começa a conversar, interagir, né, ouvir uma opinião aqui, ouvir um comentário seu ali, a gente vai revendo, né, a nossa mente. Eu estou ousando dizer que provavelmente, né,
as nossas culturas, as culturas dos nossos negócios, a gente pensava em propósito, né? Algumas empresas já pensavam, outras não, né? O porquê de nós estarmos aqui, mas eu acho que a gente vai rever os nossos propósitos a partir daquilo que a sociedade vai demandar pós-pandemia. Por exemplo, uma Ambev, né? O tipo de trabalho que a Ambev vem fazendo. Você pega, por exemplo, uma Gerdau, né? Que um hospital em São Paulo que vai ficar, um hospital em Porto Alegre. Você pega uma Luiza Helena, né? Uma Magazine Luiza. Vai olhando e percebendo que esses movimentos estão trazendo não só uma maneira diferente, inclusive, né? Eu acho que o sentir que foi colocado agora há pouco vem junto com a questão da sensibilização. Quando você se sensibiliza, você muda a sua experiência, né? É uma coisa assim incrível, você muda a sua maneira de pensar, né? Ou, por exemplo, até a nossa maneira de educar, porque eu acho que a nossa atividade hoje ela está muito dentro desse espírito, sabe? Olha, mas espera aí, você é um líder? Sim, eu sou um líder, mas como que você se vê como líder? Eu me vejo assim, 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 papai. A pessoa explica tudo. Aí, de repente, você para e fala assim, como a sua equipe vê você? Aí a pessoa para e não sabe responder. Eu estou dando um exemplo assim para a gente entender, né, que a mudança dessa cultura, né, a forma de se relacionar, né, eu vi ontem, eu acho que foi uma live eu não sei se foi do MIT ou se foi da London, eu acho que foi da London School, que tinha um professor que ele ficou 1 hora conversando sobre liderança. Me desculpe não lembrar o nome dele aqui, mas tudo que ele falava era comunicação e relacionamento e capacidade de troca e de mobilização e de mudança da postura do líder e etc, etc, etc. Então, assim, eu acredito que vai vir, né, essa visão de uma liderança muito mais consciente que já vinha sendo requisitada pela sociedade, né? E a gente está vendo isso agora, assim, em 2 meses, né? A gente viu uma mudança para trabalho remoto em 1 semana, que foi um trabalho remoto forçado, né, Marilisa? Então, a gente tem que relevar os dados que nós estamos recebendo dessas pesquisas, no meu entendimento, porque são situações que, por exemplo, agora há pouco o teu menino estava aqui dando um abraço em você. É uma situação diferente de trabalho remoto. Sim. Né? Às vezes eu tô aqui, minha filha de repente passa por ali para pegar alguma coisa, né, na cozinha, ou eu tive que mudar porque a conexão... Percebe? Então, isso não... O meu local está lá, mas o meu local ali precisou ser reforçado, precisou ser alterado. Né? Então, tem uma série de coisas que dizem para a gente assim, sabe, efetivamente, o que nós estamos tirando disso. E eu acho que tem uma coisa muito legal, que às vezes a gente não percebe isso, né? Porque o que vai ser a minha cultura? A minha cultura, ou o que vai ser o meu futuro, né? Eu acho que a pergunta seria melhor assim, o que vai ser o meu futuro? O meu futuro é o que eu estou vivendo nesse momento. Porque o que eu faço aqui, hoje e agora, determina a história, né, que eu estou construindo. Ela pode vir com novos insights, etc., mas a nossa atitude no hoje constrói o nosso futuro. Então, eu vejo que hoje, e aí tudo bem, tem toda a trajetória e tal, eu vejo que hoje nós já estamos construindo aquilo que nós seremos. Né? Porque não tem como, entende? Não vai caber mais, por exemplo, naquela PUC-Camp presente. Olha que graça. Tem uma turma da PUC-Camp. Travou? Não é possível travar. Eu estou com 50 megas aqui. Aí... Ô, professora, não, aqui está ótimo. Deixa eu aproveitar.
PUC Campinas presente, né? Um comentário, Sampaio, eu não sei, X Sampaio, ela Sampaio, eu não sei qual é o nome da pessoa. E ela faz o seguinte comentário: tivemos uma atividade de oratória de escolher uma empresa refletir sobre as novas atitudes no período do Covid-19 e produzir um podcast incrível. Olha. Então, quer dizer, as coisas já estão se movimentando. Já, exatamente. É a Célia que está aí falando. A Célia, querida. Eu queria também fazer uma reflexão, professora, que a gente sai da questão do envolvimento para o comprometimento. Porque uma pessoa envolvida, ela está ali, é tudo muito bom, mas a partir do momento que ela se compromete, a atitude, a presença dela é outra. Eu acho que a gente sai um pouco do envolvimento para o comprometimento. Eu acho que é legal até você estar falando isso, Marilisa, porque, por exemplo, se nós olharmos o tratamento em relação ao que é o engajamento, e as pesquisas revelam o engajamento, ela não chega no comprometimento, no meu entendimento, é exatamente, entre aspas, eu comprar essa ideia, né? Esse é o engajamento, eu me conectar com essa ideia, vamos dizer assim. Quando nós estamos falando em comprometimento, a gente está falando da atitude, igual você está colocando aí para nós, mas essa atitude tem conexão com o histórico social que eu estou vivendo. Então, é mais do que eu comparar a ideia, porque é eu efetivamente, né, viver essa ideia. Me comprometer significa eu, né, viver esse processo histórico social, levando alguma contribuição. Não vou dizer sendo mero espectador, porque quando você compra a ideia, você não é mero espectador, mas você fazer além. Aí eu acho que a gente efetivamente se compromete. E eu acho que é um estudo muito legal, inclusive, para as relações públicas desenvolverem. Eu gosto muito de uma visão que é do Stellan Dietz, que é da área de comunicação organizacional, e eu vivo muito também a área de comunicação organizacional hoje, que é a visão da comunicação colaborativa, que ele traz a ideia de que as nossas interações, né, o grau de comprometimento com aquela conversa ou discussão daquela ideia nos leva, né, a não olharmos só o consenso a partir das ideias pré-concebidas. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, professora. Ah, então tá. É que parece que você sumiu um pouquinho, tremeu um pouquinho, não sabia se era eu ou você. Mas PUC Campo é presente, essa resposta é para PUC Campo, vamos falar assim, né? Mas a ideia, eu agradeço, gente, o carinho e, nossa, é muito bom. Se vocês não sabem como que a gente fica feliz, né, com essa receptividade e esse encantamento, né, e isso deixa a gente mais encantada ainda. Mas o Dietz fala muito que a gente não age só pautado no consenso na visão da comunicação colaborativa, porque geralmente, por exemplo, né, você veio aqui para essa live com uma ideia e aí a Marilisa fala alguma coisa e a gente tem uma ideia completamente diferente dessa que você veio pré-organizada para, ou eu vim pré, né, na minha mente para. E a gente cria algo novo, né, nessa relação ou nessa interação. E é exatamente essa interação aonde nós partimos para criar algo não pensado antes, que ele chama de comunicação colaborativa, né? Que ele diz assim, quando nós efetivamente, olha lá, IFETM, até de Minas Gerais, gente, nós estamos muito chiques, esse correio está demais da conta. Não é só São Paulo, Paraná,
Nós já estamos indo para outros estados. Sim, ó, Brasília também está presente. Olha, coisa maravilhosa. O Antônio Lago está dizendo o seguinte. É o Lago, gente. Vocês duas estão ofuscando a live por esta razão. Tá travando. Mas agora tudo bom? Tá ótimo. Parabéns pela troca de informações. Precisamos desta troca para o fortalecimento do ensino e do mercado. Comprometimento é tudo. Ele tocou num ponto muito interessante, né? Porque, assim, Marilisa, eu acho fundamental essa interação e integração. Eu não acho legal esse distanciamento, e eu nunca vivi esse distanciamento na minha trajetória acadêmica, sabe? Eu sempre olhei para os dois lados e sempre vivi os dois lados. Eu estou tratando como dois lados porque eu acho que até hoje existe essa falta mesmo de proximidade, e quem está perdendo são os dois lados. Né? De novo, a gente volta em uma relação, o que acaba acontecendo, né? Porque, por exemplo, vamos supor assim, da onde que emerge a ideia da comunicação colaborativa? Quando você estuda a relação entre as pessoas e a fala delas. E isso, às vezes, né, se dá lá dentro de um estudo empírico, que você está observando isso, né, seja em qualquer espaço ou esfera de observação que você tenha, e você começa, a partir dessas observações, trazer conclusões, né, aportar mais conhecimento sobre isso, criar teorias, né, trazer processos que sejam, de repente, até, por exemplo, estratégias ou pensamentos que sirvam de embasamento e de justificativa, certo? Para que você possa efetivamente apresentar um projeto e sustentar um projeto em uma empresa. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente trazer, né, esses campos, e eu não vou dizer não só o campo das empresas, mas, por exemplo, se a gente for olhar hoje a comunicação mobilizadora, né, a comunicação interna, a comunicação com sociedade, todos esses campos são campos do pensar, e que a gente precisa, sim, né, beber, por exemplo, em diferentes fontes, né, não só, inclusive, numa única fonte. Isso eu acho fundamental, porque a partir disso a gente consegue formar a nossa opinião. Quanto mais informação você tiver, né, quanto mais interação, né, entre academia e mercado, quanto mais oportunidades de experiências, inclusive mais profissionais qualificados nós vamos ter para fazer a diferença no mercado, né? E isso eu acho que hoje é assim, preponderante. Eu acho que, por exemplo, a nossa área é uma área que tem possibilidade de fazer a diferença, né? De trazer esse movimento de transformação e ser a pessoa que, de repente, mesmo orientando a sua liderança ou os diversos líderes de uma organização, traz isso à tona, entende? Eu acho que esse é o grande valor da nossa atividade. E, às vezes, a gente fica achando que as pessoas sabem o que nós efetivamente fazemos, só que a gente também precisa mostrar isso, sabe? E quando a gente se mostra, né, a gente se coloca à disposição, né? A gente faz com que as pessoas percebam que nós estamos querendo trazer algo para a vivência dessa organização. Eu estou falando um pouco assim hoje porque
tem algumas colocações aí que as pessoas, né, estão fazendo que me levam a entender que exatamente, talvez, né, eu não vou dizer assim, mas a gente fala às vezes da prepotência do ego de um gestor, né, de um líder, onde ele deixa de ver o coletivo e olha a si próprio. Como é que nós, como profissionais de relações públicas, estamos nos vendo como um coletivo, né, que efetivamente soma entre a academia, entre as diversas atividades que nós temos, né, e traz também essa presença do mercado ativa e intensa. E eu acho que o Lago colocou um ponto aí que em alguns momentos, eu não vou dizer que ele é um ponto de frustração, mas ele é um ponto onde nós podemos estar perdendo inúmeras conexões e crescimento da nossa atividade, né? Não sei aí professora, como vocês estão vendo, né? A Carol Terra, que inclusive participará da nossa live brevemente, diz o seguinte: também penso assim, proximidade e interdependências entre academia, mercado e entidades. Sim. A Andréia Gomes complementa: verdade, sinto muita falta de olhar nos olhos dos colegas professores e dos alunos. E a Érica Bassi, né, complementa: mas o lado bom é que a web aproxima distâncias, né? A Shelley Sampaio diz o seguinte: para ver uma comunicação é necessário forçar na transparência das informações. Minha professora citou a senhora, professora, na aula dessa semana. Estou eufórica com essa live. E aí eu quero... O forçar na transparência eu não vou concordar, não. É exagero. Não, né? A transparência, no meu entendimento, ela é obrigação. Sim. Ela é natural, né? Então, tem assim... que ser. Eu não consigo coordenar numa situação onde eu não possa ser eu, entende o que eu quero dizer? Sim. E eu vou ter que orientar esse gestor a ser ele, né? E não dá, entende? Você não ser transparente. O que eu acho que nós estamos vivendo eu não posso esperar a exigência da sociedade sobre a nossa empresa. Eu preciso me antever a isso. E eu acho que isso hoje está sendo muito intenso. Já vinha sendo intenso. Olha, eu fiz uma abertura daquele evento que eu participei da Berge sobre uma pesquisa da Edelman Trust Barometer de 2019, que apresentava a nova dinâmica entre empregador e empregado. E eu faço um convite aqui para que vocês abram esse relatório e olhem, né, e vejam item por item desse relatório. Que coisa incrível! Parecia que a pesquisa da Edelman estava prevendo tudo isso, né? E assim, o líder, ele teria que liderar a mudança, ele teria que ser inspirador, responder aos receios gerados por mudanças de impacto pessoal, formar uma força de trabalho do futuro. O empoderamento dos empregados. A pesquisa falava que era para nós darmos voz aos empregados, criar oportunidades de ações conjuntas, compartilhar informação. Isso é uma nova cultura, uma nova maneira de viver. Sim. Comece localmente, resolva os problemas em casa, melhore as condições sociais das comunidades locais nas quais opera. Olha isso, que coisa incrível. Essa pesquisa é Edelman Trust Barometer de 2019, não é a que saiu agora da Covid 2020, tá? Professora, a senhora compartilha com a gente para que a gente possa colocar Compartilho, sim. Com certeza, imagina. Perfeito. Até tem a Flávia Valentim, que trabalha na Edelman, que é uma graça, uma ex-aluna de comunicação aqui da UEL, e eu amo ela e estou muito interligada assim, com essas pesquisas. E a outra era a liderança do CEO. Viva os valores da empresa, envolva-se diretamente. A Abe falou muito que a gente quer ver quem é o líder atrás do crachá, atrás do cartão de visita, entre aspas, né? Seja visível e mostre comprometimento pessoal dentro e fora da organização. Então, veja, isso aqui era
a orientação para o comportamento das empresas e das relações entre empregado e empregador. Ou seja, as relações entre empregado e empregador, que para mim, gente, olha, eu não posso não falar isso nessa live. Eu não escrevi ainda sobre isso, mas eu preciso escrever. Carolzinha, vamos ver se a gente produz alguma coisa aí, inclusive em conjunto. Eu entendo que cultura e identidade é 90% da empresa hoje. Por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que a gente faz representa efetivamente quem somos. Né? E o como somos vistos, que é a imagem, que é a institucionalização da nossa organização, etc., depende do quem somos. Então, se nós não vivermos a cultura, a identidade, em todos os pontos, em todos os contatos, né? A gente fala muito sobre isso. Eu me lembro que uma vez eu vi uma apresentação do Rodolfo Araújo, que ele estava falando sobre construção de marca. E ele falou muito da construção de marca em todos os pontos de contato. Era uma autora também, desculpe não lembrar o nome, eu posso compartilhar depois, mas ela falava que você constrói a marca em cada experiência que a empresa está vivendo. E nós, na realidade, quando estamos construindo marca, nós estamos mostrando quem somos, que é a nossa cultura e é a nossa identidade. Então, professora, assim, nós temos que viver isso, né? Com certeza. Eu quero pedir desculpa porque assim o nosso tempo, a live passou muito rápido. Porque é maravilhosa. Nós temos 6 minutos. E é o seguinte, a professora Marlene Marchiori, junto com a editora Difusão, né, traz um presente para você que está nos assistindo, que é o sorteio do livro Comunicação em Organizações e Organização, Reflexões, Processos e Práticas. Quem nos acompanha sabe que é muito fácil. Assim que terminar a live, a gente já vai postar a arte. E aí, como você tem que participar, né? Seguir o Instagram do Conherp, da professora Marlene, da editora, curtir esse post que nós vamos colocar, marcar 3 colegas que iriam adorar ter esse livro em sua coleção. E a editora deu 50% de desconto para quem entrar em contato com as hashtags Marlene Marchiori e com Herp2. Então, olha aí, uma super oportunidade para você ter esse livro e ter a professora Marlene em casa, né? Mas muito obrigada. Esse livro eu gosto muito. A gente precisa... Fala um pouquinho dele, professora, a gente tem 4 minutos. Não, eu gosto muito dele porque ele, assim, ele coloca acadêmicos da comunicação, né, e da administração juntos, falando sobre inovação, relacionamentos, a própria comunicação, traz alguns autores internacionais também, mas eu acho que o posicionamento dele é muito interessante, porque ele inspira novos olhares sobre a nossa atividade. E ele é um livro lançado em 2010, mas ele é um livro que é muito atual. E quem tem lido, quem tem, né, convivido com ele, tem elogiado bastante. Então, assim, eu acho que vale a leitura, vale a reflexão, trazendo isso para a gente, né? E, assim, eu acho que a gente coloca, né, esse conhecimento à prova, porque é para as pessoas realmente lerem, refletirem, participarem, né, colocarem também as suas opiniões. Eu acho que isso é muito importante, né, Marilisa? A nossa voz não é a única voz, né? Nós estamos formando vozes. Eu acho que isso traz para a gente a possibilidade de nós efetivamente, realmente sermos seres humanos. E entender que a gente não constrói nada sozinho. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, né, vem de um coletivo e vem de uma presença intensa nossa no processo. Eu acho que a gente tem que parar de pensar em receita e em criar, sabe, em trazer mais sentido para tudo isso que a gente está fazendo e viver de forma mais intensa. É isso, né? Assim, eu quero deixar esses 2 últimos sinais para você. Quero agradecer muito a presença da senhora.
nós estamos simplesmente articulando para que vocês que nos prestigiam com todo esse conhecimento e com essa bondade, né, de doar o tempo de vocês, a experiência, o conhecimento, para nós que estamos sempre aprendendo. Né? E agradecer a presença dos alunos, dos profissionais, dos professores, o nosso carinho. Quero dizer que hoje presente na live, Rio Grande do Sul, Goiânia, Curitiba, Caxias do Sul, Alagoas, Pernambuco, Belo Horizonte, Taubaté, Santos, Campinas e Passo Fundo, né? Daqui a pouco, às 19 horas, inicia uma nova live, que é do Conherp Sexta Região, que nós também divulgamos, né? E que na semana que vem a gente tem um assunto muito interessante com uma conselheira nossa, que é a Andréa Nakane, em que ela vai falar sobre eventos fúnebres. Olha que interessante, é um momento, né? Então aguardo todos vocês. E professora, o meu muito obrigada, o conselho está sempre aberto à senhora. Obrigada a vocês, Dani, que acabou de passar por ali também. E no funeral existem os rituais, né? Que é um trabalho muito